uma frase de reflexão. Ah, tá começando a gravar agora, ok. Preciso me apresentar de novo, será? Acho que não, né? Não? Ok. Essa frase eu retirei de um texto, de um ensaio que foi publicado na revista Valise, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse texto, ensaio, inicia com essa frase, que é: frustrações, golpes, derrotas, lutos, mas ainda sobrevivemos. Ductes. Mais do que traumático, trauma repetido. Traumatismo múltiplo e contínuo. Sem pausa para descanso, nem tempo para digestão. O que se pode comunicar a partir de tal situação? Que narrativa ou imagem é capaz de dar conta de tanta deformação? O que comecei a pensar é sobre essa sequência de acontecimentos traumáticos ao mesmo tempo, uma certa permanência. Apesar de tudo, a gente continua. Apesar de tudo, a gente continua vivo. Apesar de tudo, a gente continua tentando, como artistas, como pesquisadores, como minorias, enfim, com todas as violências, a gente segue firme, segue existindo. Comecei a pensar muito sobre isso. Outra coisa também que foi me chamando muito a atenção foi a questão da relação entre a pandemia de coronavírus e a situação do capitalismo contemporâneo. Diversos autores e autoras publicaram textos na época relacionando a pandemia com a própria situação econômica do mundo, do próprio sistema, a maneira, as grandes circulações em alta velocidade, as desigualdades, e essa questão da relação entre a pandemia, a doença e o nosso sistema econômico ficou muito evidente, principalmente aqui, né, no Brasil, onde os governantes deixaram bem claro que ia ser feita uma escolha entre a vida das pessoas e a situação econômica. E a gente começou a perceber algumas coisas que talvez não estavam tão claras para muitas pessoas ainda. Acho que a pandemia deixou bem claro algumas desigualdades. Quem podia se isolar, quem podia não trabalhar, quem podia se proteger, e quem era obrigado a estar todos os dias ali, né? No ônibus, nos trens, circulando, sem comida, sem possibilidade, né? Sem poder parar de trabalhar porque não ia poder se alimentar. Enfim, todas as dificuldades que vocês também sabem muito bem do que eu estou falando. Junto com isso, junto com essa questão econômica, que foi ficando bem clara, outra questão me deixou sensível a isso, foi a quantidade de ataques xenofóbicos contra asiáticos no mundo todo, especialmente contra pessoas chinesas, ou de origem chinesas, né? E isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção, como nesse momento que a gente mais precisava de união, né, e de generosidade, solidariedade, começava a se criar ainda mais separações, ainda mais exclusões, ainda mais ataques, violências. Enfim, mais uma vez a questão do capitalismo surge aqui, né, porque a questão está ligada também a antiga e ainda presente disputa entre ideologias capitalistas e comunistas, e a China representando uma potência com um nome que carrega o nome do comunismo. Então, esses fantasmas também vieram à tona ainda mais fortes nesse momento de pandemia, e isso foi também me chamando a atenção. Coisas que eu fui, de alguma forma, o que eu estou querendo dizer é que coisas que foram me levando a esse trabalho, né? Um contexto que foi me levando a esse trabalho. Ainda que com todo esse preconceito e com todo esse racismo, com toda essa xenofobia, a gente viu também que os países asiáticos deram um show de proteção e de combate ao coronavírus, e essas imagens também foram muito fortes para mim. As imagens, especialmente essas da Coreia do Sul, nos quais essas equipes limpavam os ambientes. Então, ao mesmo tempo que existia todo esse preconceito contra esse continente, né, os povos desse continente, a gente via também uma grande disparidade entre a maneira como eles estavam combatendo a pandemia e a maneira como, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos estavam, né? A quantidade de mortes enormes, pouco cuidado, pouco incentivo,
e, ao mesmo tempo, falando mal, criticando, atacando esses países que estavam fazendo de tudo para conseguir controlar um problema que é global, não é um problema de um país só, não é um problema nacional. Como Trump tentou dizer, o vírus chinês, né, tentando colocar assim, a culpa num único país, sendo que é um problema global, é um problema de todos. Isso também me chamou a atenção. E essa atmosfera xenofóbica, de ódio, de disputa, de falta de conhecimento, de fake news, isso me fez pensar, me fez desejar entender um pouco mais sobre essas culturas asiáticas, das quais eu realmente não tinha nenhum tipo de informação, nenhum tipo de conhecimento. Ao mesmo tempo, eles começaram a me chamar a atenção nesse contexto. E eu fui tentar conhecer um pouco mais, e infelizmente, num primeiro momento, eu não dei conta de conseguir entender como funcionava a linguagem chinesa, o mandarim especificamente, mas tive esse interesse, me aproximei e comecei a consumir um pouco mais de materiais sobre isso. Lembrando que a gente estava num contexto pandêmico de isolamento social, ligados à internet, basicamente era a nossa única forma de comunicação, e eu comecei a assistir muitos vídeos no YouTube sobre questões ligadas à cultura asiática, e ao mesmo tempo eu percebi também um boom que já vinha vindo há alguns anos da cultura coreana no Brasil, mas enfim, no mundo todo. Parasita, um filme coreano, ganhou diversos Oscars nesse ano de 2020. É, grupos de K-pop, da música pop, também fazendo muito sucesso, com bilhões de visualizações, e é o que é conhecido como a onda coreana. Lembrando que a Coreia do Sul ela tem grandes parcerias com os Estados Unidos. Então, percebia também essa presença não chinesa, especificamente coreana, lembrando que eu também não quero colocar todo mundo no mesmo lugar, todos os povos asiáticos no mesmo lugar, estou falando agora especificamente da Coreia do Sul, da cultura coreana, desse boom da cultura coreana pop no entretenimento, na cultura do entretenimento global, representada por certas conquistas, como o Oscar, como grandes visualizações. Nesse mesmo momento, também, em que todas essas questões estavam efervescendo no meu pensamento, nas minhas percepções, na minha sensibilidade, eu li o livro Asfixia, do Franco Berardi, que eu acredito que é o livro que dá nome para o nosso evento, e foi um livro que foi lançado nesse período, falando especificamente sobre questões que eram bem próximas ao que a gente estava vivendo, né? A própria relação da asfixia, da falta de ar, do Covid, como essa doença que nos tira o ar. E uma questão específica que ele fala nesse livro me foi muito cara, que é quando ele diz que a poesia e a ironia seriam meios, seriam ferramentas que poderiam nos ajudar a aplicar o que ele chama de calote semiótico no endividamento simbólico próprio da inflação dos sentidos que é propagada pelo sistema capitalista contemporâneo. Um excesso de informação, um excesso de imagem, um excesso de acesso a diversas informações, enfim, e a gente não dá conta de consumir, a gente não dá conta de entender, a gente não dá conta de digerir também todas essas informações, e ao mesmo tempo a gente vai se sentindo cada vez mais endividado simbolicamente, a gente vai se sentindo cada vez mais obrigados a produzir, a mostrar a produção, a se colocar ali nas redes sociais, por exemplo, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? A gente começou a estar muito presente nas redes sociais, nas artes especialmente, começaram a surgir diversos projetos do tipo artistas façam um trabalho sobre a pandemia, e me chamou a atenção que a gente estava vivendo o trauma e já tinha que, de alguma forma, estar dando uma resposta. E eu senti, nossa, eu preciso de calma, eu preciso ter um tempo para digerir, para entender o que está acontecendo. Então, isso tudo aqui eu estou falando é sobre uma certa tentativa de entender algo difícil de entender, algo que está além da nossa linguagem, está além dos nossos vocabulários, e como o processo artístico pode se tornar uma tentativa de encontrar esses sentidos. Eduardo, nós temos 5 minutos, tá? Ok, aqui eu estou contando aqui.
E aí eu percebi, então, que a gente estava tendo bastante acesso à cultura do entretenimento coreana, mas eu pensei, e a poesia coreana? Isso não chega, os algoritmos não estão trazendo tão facilmente para mim esses... A poesia nunca chegava. E aí eu pesquisei poesia coreana e vi que recentemente tinha sido lançado em 2019, um ano antes da pandemia, tinha sido lançado esse livro chamado Chiclete, uma tradução desse poeta coreano Kim Ki-tae. E aí tem esse trecho da introdução do livro que diz que é difícil encontrar um exemplar de antimetafórico daquilo que alguns chamam de antipoesia, enfim, de uma poesia tão antilírica e antissentimental quanto a de Kim Ki-tae. E um poema me chamou muita atenção, que é o poema que dá nome ao livro, é o Chiclete. E, enfim, esse poema está traduzido, mas eu tive o desejo de estudar, conhecer mais a língua coreana e usar esse poema como um meio. Então, eu busquei tentar traduzir ele sem saber falar coreano, a partir da, dos recursos digitais, das redes, dos sites de tradução, do YouTube. Aqui tem uma frase, então, do Eduardo Viveiro de Castro, que diz que traduzir instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo, ou seja, habitar o não saber, o não conhecer. E aí eu fui estudando coreano a partir do YouTube, aprendendo a gramática, aprendendo o alfabeto, que eles têm um alfabeto específico, e comecei a fazer uma tradução desse poema. Peguei a versão original e comecei a fazer uma tradução, ler o poema a partir da tradução, do processo de tradução. Aqui tem o texto que eu fui usando para traduzir, e aí eu desenvolvi essa tradução. É diferente da tradução do livro, né? Essa foi a tradução que, a partir do que eu consegui captar. Vou ler para vocês rapidinho. O chiclete mascado e cuspido por uma pessoa qualquer. O chiclete que está nitidamente marcado por dentes. Um chiclete que aglomera camadas amassadas dentro de seu pequeno corpo redondo, com inúmeras marcas de dentes que foram impressas e reimpressas umas por cima das outras, sem nenhuma se apagar ou desfazer. O chiclete que agora passa o tempo tranquilamente, como um fóssil, cheio de marcas de dente. O chiclete que, por mais que tenha sido apertado e pressionado por uma força capaz de triturar frutas e destroçar carnes, não está completamente esmagado e nem muito estraçalhado. Um chiclete que esteve na companhia da carne, do sangue e do cheiro de podre, trazidos pela memória ancestral de um massacre já esquecido pelos dentes, mas relembrado por sua maciez elástica, como a de um membro que luta sobre uma arcada dentária, por sua textura gostosa de mastigar, como a de um bife suculento, e por sua consistência suave, como a de uma pelanca gorda. O chiclete que suportou em seu corpinho resiliente toda a ferocidade e desejo de morte, incrustados nos dentes, ao longo de toda a existência da vida na Terra. Um chiclete que foi solto contra a vontade, pelo dente vencido pelo cansaço, depois de tanto pressionar, triturar e esmagar com voracidade. Essa foi a tradução que eu fiz. Mas, como diz essa frase do Yuki Hui, produzir uma ressonância interna é a tarefa da tradução. Então, mais do que fazer a tradução, esse poema começou a habitar meu imaginário. Esse chiclete começou a habitar meu imaginário. Que chiclete é esse, né? Que resiste a tantas mordidas e que permanece depois. Que metáforas que trazem esse poema. E, de certa forma, eu comecei a imaginar uma espécie de figura, quase como um teatro, uma coisa relacionada, talvez, às peças do Beckett. Então, eu encarnei o poema e aprendi a falar, a pronunciar, a declamar ele em coreano, e fiz 2 vídeos. Primeiro esse, que é o meu próprio rosto falando, declamando, e por fim, uma espécie de mutação, transmutação, em que eu me fundo com a figura do chiclete a partir de uma modelagem 3D, e aí, só mais um minuto, é bem curto, eu gostaria de passar para vocês como ficou esse resultado final, que daí eu acredito que essa é a tradução final do poema que eu fiz, a declamação e a escultura. 검, 누군가 씹사버린 검, 이빨 제국이 썸용하게 남아있는 검, 이미 찍힌 이빨 제국 위에 다시 찍히고 무수히 찍힌 이빨 제국들에 하나도 버리거나 치우치 않고
작은 보석의 겹겹이 구겨 넣어 작고 동그란 덩어리로 뭉쳐놓은 컴. 그 많은 이빨 자국 속에서 지금은 고요히 구석의 시간을 보내고 있는 컴. 고기를 찍고 열미를 부수던 힘이 아무리 진이 끼고 진이 껴도 다 진이 껴지지 않고 조금도 찢어지거나 부서지지도 않는 컴. 살처럼 부드러운 촉감으로 고기처럼 쫄깃한 질감으로 이빨 밑에서 발버둥치는 빨다리 같은 물렁물렁한 탄력으로 이빨들이 거의 턴봉 사육의 기억을 깨워 그 귀와 살과 비린내와 함께 놀던 컴. 지구의 일생도난 이빨에 각인된 쌀과 조기를 제 한몸에 고스란히 받고 있던 컴. 마음껏 뭉개고 칼고 짓누르다 이빨이 먼저 지쳐 마지못해 놓아준 컴. Olá, amigos e amigas, estamos aqui para a primeira. Enfim, era isso. E aí a ideia é justamente não ter tradução, não ter legenda, ser um estranhamento. E ainda não tive a oportunidade de fazer uma exposição com isso, gostaria de fazer instalativa, espero ainda conseguir fazer. Mas, enfim, mais do que uma obra, ela é um processo artístico mesmo. E obrigado pela atenção. Puxa vida, Eduardo, abriu assim e colocou a gente no clima da tarde. E bem interessante que, além de ser um processo de um trabalho artístico, é um processo de pesquisa também. E você conseguiu dar vida a essas duas asas, a pesquisa e desenvolver uma linguagem poética em cima do que você pesquisou. Muito legal, parabéns, adorei. Vamos lá, Jéssica. A Jéssica, essa pesquisa é da Jéssica e do Heraldo, né? Heraldo Aparecido, não é isso, Jéssica? É isso mesmo. Isso. O Heraldo está aí. Então, o que eles vão discutir é a questão de quando, desde os primórdios da humanidade, a arte vem ocupando um espaço importante na formação do caráter humano. Tá? Então, a partir desse conceito, eles desenvolveram a comunicação, arte, asfixia e solidariedade, uma leitura dos webcomics Zen Pencil a partir da filosofia de Rorty. Então, acredito que essa pesquisa vai dialogar muito bem com a pesquisa anterior. Então, boa apresentação, palavra aí com vocês. Muito obrigada. Eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Jéssica Nunes, eu sou artista visual e eu sou mestranda em filosofia pela UFP, né? Pela Universidade Federal de Piauí. E eu venho trabalhando esse tema junto com o professor Dr. Heraldo Aparecido Silva, né? Desde alguns anos na iniciação científica. Né? Então, nosso trabalho é arte, asfixia e solidariedade. Uma leitura das webcomics Zen Pencils a partir da filosofia de Rorty. Né? Então, a gente vai começar introduzindo com os primórdios da humanidade, né? Que a arte vem ocupando um espaço importante na formação do caráter humano. Né? Com ela, a comunicação se manifestou de modo criativo e assim o homem pode se expressar através dela, às vezes de forma que nem as palavras explicariam. As histórias em quadrinhos são uma das formas de comunicação que usam a arte imagetético e textual para mostrar aos leitores, direta e indiretamente, perspectivas críticas acerca de determinados temas sensíveis da sociedade contemporânea. Tais temas são oriundos de diversas áreas do conhecimento, tais como educação, política, filosofia, etc. Nós vamos centrar, né, essa discussão do trabalho no neopragmatismo do Richard Rorty, como o aporte teórico principal, para abordar algumas situações asfixiantes, restritivas e percussórias evidenciadas nas webcomics Zen Pencils. Então,
o que a gente fez durante esses anos, né, em relação a esse trabalho científico. A gente teve acesso a uma série de livros e textos de pesquisa bibliográfica. A gente separou referências para as duas, né, tanto em quadrinhos em geral, como em filosofia neopragmatista. E, com base nesses estudos, nós analisamos as tiras dos empécios com o neopragmatismo. Né, e a gente usou textos do Moya, do Hort, do McLaughlin, do MacLeod, do Eisner, do Sam, que é o criador das tiras, do Mazur, do Danner e dentre outros. Então, vamos aos resultados, né, do nosso estudo. O Sentences, ele enfatiza que em suas tiras a busca pela felicidade e a sua própria verdade. Então, para quem lê Sentences, a gente vai entrar nesse mundo de busca pela felicidade própria, né, sem se importar com o que os outros vão pensar e tal. E o autor das tiras, ele acredita que todos nós podemos vencer e ser felizes na vida. Né? Ao mesmo tempo que ele incentiva o leitor à busca pela sua verdade, né, ele também adere à solidariedade que o Hort defende. E o leitor sente uma empatia pelo diferente, mesmo que nunca tenha vivenciado o mesmo. Então, o que é essa solidariedade que o Hort defende, que está nessas tiras dos Empêncios? Nas próprias palavras do Hort, né, que a literatura é mais importante para o progresso moral, porque contribui para a ampliação da imaginação moral. Isso nos torna mais sensíveis, aprofundando nossa compreensão das motivações e das diferenças entre os nossos semelhantes. É justamente essa mensagem que o autor da tira está passando para seus leitores. Nós nos identificamos com ela, mesmo que sejamos indivíduos diferentes, e o conteúdo motivacional nos impulsa a não desistirmos dos nossos sonhos. Então, mesmo que você não seja, por exemplo, uma pessoa negra e o objeto dele nas tiras seja uma pessoa negra, o sujeito, a gente sente empatia, a gente consegue entender o que aquela pessoa está sentindo na tira por conta disso. Então, os Empêncios atingem a solidariedade, utilizando a ética por meio de poucas palavras e imagens. O leitor ele se identifica com o outro por meio das tiras, deixando de lado o preconceito e as diferenças das pessoas, tornando-as parte de nós. Elas nos tornam sensíveis em relação à situação de outra pessoa, sem precisar de muita explicação. Esta é a solidariedade que Hort defende por meio da literatura. Então, essa solidariedade a gente só consegue atingir através desse lado literário que o Hort defende. Né? Essa empatia que a gente basta poucas palavras e algumas imagens, e até mesmo em relação a filmes, seriados e tal, para a gente conseguir entender como é que o outro se sente, mesmo a gente não estando na situação dele. São nestas condições que o neopragmatismo de Hort explica como a filosofia deveria agir mediante o preconceito gerado pela sociedade. Essa sensibilidade é difícil de alcançar pelo pensamento, porque as pessoas são diferentes, mas a arte em si consegue tocar neste ponto, um fator importante para nós alcançarmos a solidariedade. Aqui tem uma das tiras, né, dos Empêncios, só o final dela, né, que era uma tira do Muhammad Ali, né, que a gente conhece que ele era um boxeador muçulmano e negro, né, e eram duas coisas na época dele que eram bastante fortes, que as pessoas tinham muito preconceito, né, o cara ser negro e o cara ser muçulmano, não ser cristão. Então ele coloca aqui: sou livre para ser quem eu quiser, e isso já resume em poucas palavras e em uma imagem que você pode ser qualquer coisa, mesmo você não tendo dificuldades e mesmo que o caminho seja difícil, porque para o Muhammad Ali foi muito difícil, né, ele ser boxeador famoso, sendo negro e muçulmano. A gente tem outra aqui do Albert Einstein, né, que todo indivíduo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela habilidade em escalar árvores, ele passará a vida acreditando ser um imbecil. Né? Então, muita gente acha que não é inteligente porque não sabe matemática direito, porque não sabe física e tal, mas ele acaba que
que tem uma inteligência em outra área, né, do conhecimento, como a arte, por exemplo, como a literatura, dentre outros. E isso aqui faz a pessoa se sentir bem, se sentir à vontade com si mesma e não ser julgada. Aqui é uma tirinha que eu peguei só um tiro que eu peguei só duas imagens, porque ela era grande, e ela mostra a história de uma menina que se sentia mal, né, pela monocelha dela, né, porque as crianças da escola dela ficavam rindo da cara dela por ela ter monocelha e tal, ela ia lá, tirava a monocelha, mas aí sempre crescia de volta e tal, e aí a mãe dela viu essa dificuldade que ela estava tendo com a própria aparência dela e levou ela para a galeria de arte, onde ela introduziu a filha dela para a Frida Kahlo. E ela se apaixonou pela Frida Kahlo, viu que a Frida Kahlo tinha uma monocelha que nem ela, e ela passou a gostar dela mesma por causa disso. Então aqui já mostra que a arte é libertadora, a arte ela faz com que a gente se sinta mais à vontade com nós mesmos, né? Aqui temos uma parte de uma tira do Steve Jobs, né, que ele vai dizer que o tempo é curto, por isso não viva a vida dos outros. Isso é realmente uma frase que ele mesmo falou, né, porque os empensos, eles pegam frases, às vezes, da própria pessoa que ele está desenhando na tira e coloca para botar mais impacto, né? Então, o próprio Steve Jobs ele fala que o tempo é curto, por isso não viva a vida dos outros. Então, ele já desistiu de várias coisas para poder fazer o que ele gostava na vida dele, que era programação. E ele acabou aí que virou um cara bastante importante dentro da computação. E aí essa tira, ela diz justamente isso, para você ir atrás dos seus sonhos, para você não viver o sonho dos outros, ou, sei lá, ir na onda que a sociedade fala. E você tem que ser você mesmo. A gente tem aqui o do Bruce Lee, que ele vai falar: um homem deve constantemente superar seus limites, para a gente não ficar, sei lá, só conformado com o que a vida nos dá. A gente tem que ir, mais uma vez, indo atrás dos seus sonhos e tal, que é o ponto principal dessas tiras dos empensos. E a conclusão é que o Roth ele explica que a solidariedade atinge um nível máximo quando nós passamos a ver o outro como um de nós. E isso só pode ser atingido por meio da literatura, que nos torna sensíveis e mais perceptíveis a diferenças de outras pessoas, pela ética e não por base epistemológica ou metafísica. Histórias como os Empensios buscam mudar a percepção do leitor diante do preconceito e das diferenças com caráter ético, utilizando as histórias em quadrinhos como forma de alcançar a solidariedade. Parece ser difícil para alguém, mas que nunca vivenciou um certo cenário, entender a situação do outro. Mas em poucas palavras e imagens, os Empensios conseguem trazer essa perspectiva de empatia. E é isto que o Roth vai defender, né, sobre a solidariedade por meio da literatura. Aí ele vai dizer que tem se percebido que a cultura pop em geral está moldando o caráter moral do ser humano paulatinamente. Ou seja, o Roth defende que a formação moral dos indivíduos está sendo aos poucos assumidos pelos gêneros narrativos, que é a HQ, que é os filmes, romances literários, séries, internet, videogames, etc. E isso é importante aprofundarmos os estudos, né, dentro dessa área, em especial histórias em quadrinhos, que ainda é um assunto que não é muito pesquisado nas universidades. Então, devemos dar mais atenção a essa forma de comunicação, que é muito importante, não só para entretenimento, porque muitas pessoas elas veem a cultura pop só para entretenimento, mas não pensam em relação a conhecimento, mas para todos os setores e temas que a humanidade tem para oferecer. E aqui são as referências, e é isso. Muito,
Obrigada, Jéssica, foi ótimo. Heraldo também participou da pesquisa desde o início, né? E interessante como a gente teve nessas duas primeiras apresentações a questão que a Jéssica colocou agora da cultura pop permeando não só a moral, o pensamento, mas também as artes, como o Eduardo mostrou para a gente. Então, agora a gente vai trazer o Ronaldo. O Ronaldo é doutor aqui na USP, no Departamento de Ciência Política, e ele vai apresentar um trabalho sobre a obra da obra-prima ignorada de Balzac. Então, com você, Ronaldo, a palavra. Só um minutinho. Licença, gente. Desculpa aí o atraso, cheguei agora, estava aqui no transporte público, porque eu vim apresentar na Lan House, porque eu não tenho computador em casa. Aí estou pedindo desculpa pelo atraso. Não tem problema, você... Imagina. Ronaldo. Muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Deixa eu só abrir aqui o slide. Leituras e tamanho. Tá. Abriu aqui. Então, deixa eu marcar aqui o tempo. Boa tarde a todas e todos. Agradecer ao aceite do trabalho para participar do seminário. Espero que esteja à altura do evento, um evento importante. Já participei, acho que da segunda, da segunda, se eu não me engano, da primeira até, inclusive, da segunda. E apresentando o nosso trabalho combinando literatura e arte. E hoje eu vou tentar novamente explorar essa fronteira, tá? Eu, então, propus discutir o texto do Balzac, a obra-prima ignorada. Eu não vou discutir, evidentemente, todo o texto e todas as implicações que ele eventualmente pode nos apresentar, porque demandaria mais do que 15 minutos. Tá? Esse texto do Balzac é um texto curto, ele está dentro da comédia humana do Balzac, especificamente nas partes em que ele faz estudos filosóficos. Mas, ainda que seja um texto curto, tá, ele apresenta uma fortuna crítica bastante considerável, se nós levarmos em consideração que o Didier Berman e o Arthur Danto já dedicaram comentários sobre ele. Tá? Então, esse texto curto do Balzac, que não são um pouco mais do que 20 páginas, é um conto, na verdade, já demandou comentário desses dois grandes teóricos da estética, teóricos da arte, o Didier Berman francês e o do Arthur Danto, que faz a introdução da edição norte-americana da obra-prima ignorada. Então, eu estabeleci a seguinte pergunta como modo de organizar a reflexão, tá? Que é a pergunta que está aí no slide. Tá? Qual é a obra-prima ignorada do Balzac? Tá? Como o próprio título diz, do conto, na verdade, quando você vai lendo, vai tentando descobrir qual é a obra que vai estar sendo apresentada pelo personagem principal do conto, e ao fim você não sabe qual é a obra, o que ele está discutindo, o que ele está querendo representar ou não representar. Então, eu estabeleço uma pergunta: qual é a obra-prima ignorada? Nessa pergunta, então, é possível se desdobrar várias outras questões, indagações, dúvidas, hipóteses. Como eu disse antes, é um texto que tem uma fortuna crítica bastante interessante do ponto de vista tanto da literatura, por um lado, como da arte, da pintura.
da estética de modo geral. Tá? Então, eu vou fazer, então, 3 considerações, tá, acerca desse texto do Balzac sobre chamado-se A Obra-Prima Ignorada. Esse texto foi publicado em 1831 e 32, tá? Mais ou menos. Então, ele está ali na primeira metade do século XIX. Tá? O Balzac é de 1799, morre em 1850, mas tem uma produção bastante prolífica. Escreveu, a Comédia Humana dele são 16 volumes, cada volume tem mais ou menos 400, 500 páginas, então foi um escritor que morreu jovem, mas passou a vida inteira escrevendo. Então, vou tratar 3 pontos, tá? Básicos. Um primeiro ponto interessa porque é um texto que trabalha na fronteira entre arte e literatura. Que, para quem não é da área, como eu, por exemplo, eu sou da área de ciência política, mas tenho um interesse bastante significativo com relação à estética, literatura, artes plásticas. Já frequentei cursos do professor Ricardo Fabrini. Então, é um tema bastante complexo, como você faz a articulação entre literatura e arte. Tá? Como se abordar essas 2 esferas da estética. E no texto do Balzac, o que é a obra-prima ignorada, é possível fazer essa articulação. Tá? Então, a consideração que importa fazer é que na obra-prima ignorada do Balzac, é possível, então, fazer essa combinação, ler o texto como uma imbricação analítica, ou mesmo uma imbricação de esferas estéticas distintas, e dali derivar algum tipo de interpretação. Tá? O próprio texto em si, do Balzac, é sobre artes plásticas, mais especificamente, é um texto que o personagem principal discute sobre pintura, mas nós sabemos que o próprio Balzac, enquanto tal, estava distante de ser um artista plástico. O próprio Balzac foi um dos grandes romancistas da história da literatura, um dos grandes romancistas franceses do século XIX. Então, essa própria junção do texto do Balzac enquanto tal, que discute arte, discute a pintura, no personagem que é o Freion, e o próprio fato do Balzac ser um escritor e se mobilizar para tentar interpretar o que seria uma obra de arte, o que seria uma pintura, já demonstra que a obra-prima ignorada é um texto que pode servir para mobilizar esse tipo de interpretação. Tá? No próprio texto, no diálogo dos personagens, aparece por vezes a distinção entre a arte enquanto pintura ou escultura e a arte no sentido literário, poesia, a arte no sentido da escrita. Tá? Então, de todo modo, acho que essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Então, a obra-prima ignorada é uma obra bastante sugestiva para quem tem esse interesse para discutir a imbricação e a articulação entre literatura e arte, que não é uma coisa tão óbvia assim. Tá? O segundo momento, então, que eu gostaria de apresentar aqui, a segunda consideração, é a seguinte. A partir disso, derivam-se duas considerações, tá? Uma no âmbito da literatura e outra no âmbito da própria arte moderna. Tá? Então, no âmbito da literatura, a obra-prima ignorada, ela problematiza algumas observações de um dos grandes críticos literários do século XX, que é o George Lukács. Tá? Por quê? E em que medida, então, a obra-prima ignorada do Balzac nos auxilia a problematizar uma certa leitura lukácsiana da arte, da literatura e da estética de modo geral. Tá? O Lukács, então, só para resumir, porque o tempo é bastante curto, o Lukács ele tem uma tese em que o Lukács ele se apropria dos escritores, dos romancistas históricos do século XIX, para se contrapor
ao que nós conhecemos na literatura e mesmo na arte como os romancistas modernos ou a vanguarda literária. Tá? Então, o que o Lukács faz? Então, ele toma esses romancistas que ele chama de romance histórico, ou que ele chama também de realismo ou realismo crítico, tá? Dentre eles Balzac, Stendhal, Tolstói, mas aqui eu estou mobilizando o Balzac, já que o texto é especificamente do Balzac, e eu acho que desse conjunto, dessa constelação de autores do século XIX, eu acho que é o que nos sugere mais essa ponderação com relação à formulação do Lukács, e contrapõe aos romancistas modernos ou à vanguarda literária, especificamente ao James Joyce, ao Kafka, ao Marcel Proust e também ao Beckett. Tá? Então, o Lukács mostra que no Balzac há o que ele chama de um realismo crítico. Tá? São aqueles escritores que mobilizam a história, mobilizam as próprias relações sociais e, por meio da arte, deriva algum tipo de interpretação moral. Tá? A obra-prima ignorada do Balzac, ela justamente nos diz o contrário. Tá? Por quê? Porque, ele é um texto onde não é possível definir se o Balzac está escrevendo sobre realismo ou não, até porque a obra-prima, o que está por trás é a discussão do que é uma obra de arte, e ela é ignorada ao longo do enredo. E, por outro lado, também, essa é uma obra que alguns intérpretes entendem como sendo a primeira, ou como sendo o personagem do Balzac, o Frère, sendo o primeiro artista moderno. Tá? Então, veja, aquilo que o Lukács diz que está para inferir do Balzac em contraposição à modernidade, na verdade, já ocorre no próprio Balzac e em seus personagens, que é o personagem principal do conto, que é o Frère, que é um velho pintor bastante irascível com relação à arte, bastante irascível com relação à discussão com outros jovens pintores. Alguns intérpretes dizem que, na obra-prima ignorada, o Balzac não é um realista, pelo contrário, o Balzac é um romântico, e também na obra-prima ignorada, o personagem principal, ele é uma espécie de antecipador da arte moderna. Tá? Então, esse texto ajuda, então, a problematizar algumas periodizações que são feitas no âmbito tanto da história literária como no âmbito da história da arte. Tá? Por outro lado, também, ele também nos auxilia a problematizar e a considerar algumas observações que são feitas no âmbito da própria historiografia da arte. Aqui eu estou pensando num texto do Júlio Caio Argan, As Fontes da Arte Moderna, que foi publicada na Novos Estudos SEBRAP de 1987, nos Novos Estudos SEBRAP 18, que o Argan periodiza e argumenta que a modernidade ela começa no fim do século XIX, começo do século XX, e ali ele mobiliza de maneira muito sofisticada vários pintores, escritores, Monet, Cézanne, Toulouse-Lautrec, vários outros, impressionismo, neoimpressionismo. Mas é interessante observar que 5 minutos, 3 minutos? Não, o que eu queria falar também é que o seu PPT ele não está fluindo, ele está parado numa tela. Ah, não, eu vou passar agora, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, porque essa é a última parte que eu vou só passar uns trechos do conto. Então, okay. se o texto do Balzac foi escrito em 31 e 32 do século XIX, ali já tem vestígios de algum espírito de modernidade. E que ajuda também a problematizar a periodização do Argan, que vê a modernidade em contraposição ao classicismo no fim do século XIX. Tá? Então, para terminar, eu vou passar algumas frases do conto para percebermos o que... E aí, esse é o terceiro momento, e eu termino aqui, para nós percebermos qual é a obra-prima da obra-prima ignorada do Balzac. Tá? Então, aí então nós temos três capas do livro.
A primeira aqui do meio, eu errei aqui a sequência. Essa é a primeira edição, tá? Até onde eu saiba. Eu tentei pesquisar quem que fez essa obra, mas eu não consegui. Essa é a primeira pela Iluminuras de 2000. Tem um ensaio pós-fácil, um belíssimo ensaio do professor Teixeira Coelho. Depois ela foi republicada em 2003, já por uma outra editora, a Comunique Ficções, e tem essa edição da LPM, que tem o próprio Freixofer fazendo a pintura da Catarina Lescaut, que é a personagem, que é a companheira de um dos pintores que faz parte da narrativa do Balzac, que vai discutir com o Freixofer o que é arte, o que é pintura. E aí ele chama-se Nicolas Poussin. Ele oferece à própria esposa dele, o Freixofer, fazer uma pintura, e o Freixofer acaba entregando para eles uma outra coisa completamente estapafúrdia. Então, essas são as 3 capas. Aqui tem uma capa de uma edição portuguesa, aí está a ponte Lago das Niféias, do Monet, de 1889, uma pintura impressionista bastante importante, e a obra, esse texto é de 2013, e aqui uma edição francesa, de 2013, com uma representação bastante similar a alguns traços e alguns procedimentos da arte moderna. Tá? Aí, então, nós temos, as passagens que eu ia ler para vocês. A missão da arte, diz o Freixofer, não é copiar a natureza, por expressá-la. Aí o Freixofer diz para um dos personagens: você não é um copista, mas um poeta. Isso está na página 21 do texto da Comunificções. A outra frase: olha aqui, rapaz, está vendo como por meio de 3 ou 4 toques e um pequeno esfumar azul é possível fazer o ar circular ao redor da cabeça desta pobre santa, que devia estar sufocando em volta nessa atmosfera pesada? Veja como este drapeado agora balança e como percebemos que a brisa o levanta. Antes, ele parecia um pano engomado, preso por alfinetes. Mais à frente, o Freixofer diz: enquanto falava, o estranho homem tocava em todas as partes do quadro. Aqui, 2 pinceladas. Ali, apenas uma, mas sempre tão pertinentes que parecia uma nova pintura. Porém, uma pintura embebida em luz. Na página 33, que já chegando no fim da primeira parte do conto, a linha é o meio pelo qual o homem representa o efeito da luz sobre os objetos. Mas na natureza, onde tudo é plenitude, não existem linhas. É modelando que se desenha. Quer dizer, que se isola uma coisa do meio onde ela está. A distribuição da luz é que dá forma ao corpo. E aí tem uma passagem do Arthur Dante, na introdução, ele comentando sobre a obra primeira, e aqui nós terminamos. Aqui o Arthur Dante diz 2 coisas básicas: que o Freixofer é o primeiro modernista, the first modernist, e que o Freixofer não está interessado em história da arte, está interessado em figurar, em expressar suas sensações. E também, algo também que é bastante interessante, o Dante também sugere um Balzac romântico, lá no fim. Tá? Que também é uma das facetas da arte moderna e da arte do fim do século XIX, começo do século XX. A arte, a vanguarda literária, lida por alguns como expressão do romantismo tardio, ou da expressão do gênio na obra de arte, que vai, de uma certa maneira, presente nessas passagens que eu li aqui do Freixofer. Tá? O pintor como modelando a natureza, o pintor por meio de traços estabelecendo um novo tipo de pintura. Então, eu acho que é isso. Eu passei do tempo, acho que 2, 3 minutos. Se nós pudéssemos, então, responder a pergunta,
qual é a obra-prima da obra-prima ignorada? Qual é a obra da obra-prima ignorada? Nós poderíamos dizer que a obra da obra-prima ignorada é muito sugestivo dizer que é a arte moderna antecipada pelo Balzac lá no começo do século XIX. Acho que é isso. Obrigado. Puxa, Ronaldo, muito obrigada, parabéns. Eu acho que, partindo das primeiras duas apresentações, a gente fechou aqui uma questão interessante, que foi discutir os gêneros também na literatura, né? A gente vai lá para o antipoema coreano, depois vai para as tiras, e aí você resgata esse clássico, e que também se dispõe a falar de um gênero aí que a gente pode se referir como um início de uma crítica de arte. Então, agora vamos ver o que a Larissa vai nos trazer aqui para fechar esse ciclo. Bem-vinda, Larissa, agora é com você. Olá, boa tarde. Aqui, meu nome é Larissa Trindade Pereira, né? Eu sou do mestrado em Filosofia da UFRJ, e a minha... Desculpa, sua câmera está fechada. Se você quiser abrir, a gente vê você. Não, aqui não tem câmera, porque aqui é uma lan house, e essa aqui não tem câmera. Mas a minha temática foi algo um tanto inovador, porque creio que não foi feito antes, é apenas uma sugestão de temática interessante que eu achei, né? A pintura de Frida Kahlo e a poesia de Augusto dos Anjos, um paralelo, isto é, uma aproximação filosófica. Primeiramente, com relação a Frida Kahlo, ela é uma das mestras da pintura universal, ícone do feminismo e da emancipação da mulher. Produziu suas pinturas na década de 1930 e também 1940, quando já havia estética modernista e as vanguardas, como futurismo, surrealismo, naif. Frida Kahlo nasceu em 6 de julho de 1907, no México, cidade de Coyoacán, teve poliomielite e, quando aos 16 anos se preparava para entrar na medicina, sofreu um acidente de trânsito e ficou gravemente ferida. Desistiu então das pretensões a uma carreira científica e começou a pintar ainda acamada. Em 1929, ela casou-se com o artista Diego Rivera, um mau casamento. Morou com ele em Nova York, travou amizade com as vanguardas e seu estilo, original e pessoal, evoluiu para autorretratos com elementos folclóricos mexicanos, no que deixa claro seu forte nacionalismo. Suas pinceladas em cores fortes, distribuídas em áreas amplas, moldavam elementos típicos e os intermediavam com técnicas surrealistas. A temática das pinturas e dos conhecidos autorretratos da pintora era sua vida pessoal, em especial seus aspectos dolorosos. Marcada pela saúde prejudicada, a artista utilizou a pintura para retratar de forma distanciada e analítica seus sofrimentos. O surrealismo aparece com sua inclusão de elementos fantásticos, claramente introspectivos, a livre utilização do espaço pictórico e a justaposição de objetos incongruentes que, no entanto, transmitiam o impacto da mensagem que a tela exprimia. O que consagrou Frida como ícone feminista foi o estilo dos seus autorretratos, que ressaltam sempre uma postura de altivez, mesmo perante seu forte sofrimento, o que remete à resistência das mulheres em si, permanecendo lúcidas e dispostas a lutar pelo seu ser em meio ao machismo, à violência e à discriminação. Esse estilo de pintar demonstra a influência ainda forte do estilo Nova Mulher, New Woman, influente entre os anos 1910 e 1930, tanto nas artes plásticas como nas letras. Na época, o feminismo apareceu como um movimento desafiador e poderoso na luta pelo voto feminino. As mulheres estavam entrando nos empregos, na arte e na política. Artistas, escritores e escritoras buscaram representar essa nova realidade, produzindo imagens femininas autônomas, livres e poderosas. Frida Kahlo só consegue exprimir sua dor de forma a ser ela mesma a nova mulher, porque sua pintura tem outra característica, nem sempre, todavia, notada.
o olhar distanciado e científico da realidade dolorosa. O sofrimento intenso das dores de sua coluna quebrada, por exemplo, não é exposto com expressões contundentes de desespero, como na estética romântica, mas sim de forma fria, quase gore, desenhada pelo olho clínico da artista que, em princípio, queria ser médica. É a dor exposta ao microscópio, a dor exposta aos estudantes de medicina. Aparelhagens de metal ortopédico controlam o corte da coluna sob o corpo aberto na mesa de cirurgia e são assim desenhados na tela A Coluna Rota, de 1944. Frida Kahlo sofreu 3 abortos e ficou muito deprimida por esses acontecimentos. Não representou, no entanto, lágrimas, tristeza, e sim seu corpo minúsculo em uma enorme cama de hospital, cercado por um feto, aquele que morreu, a representação do osso pélvico e instrumentos cirúrgicos. Foram os elementos da triste pintura Hospital Henry Ford, de 1932. Ao divorciar-se, não expressou sua tristeza de maneira intimista, com a delicadeza do traço introspectivo, barroco ou pré-rafaelita, por exemplo. Põe-se em postura desafiadora, não uma, mas 2 Fridas divididas, com uma única pista do sofrimento. A Frida da esquerda manipula o vaso sanguíneo surrealista externo ao corpo, de mãos unidas com a outra Frida. O discreto jorro de sangue evoca a dor nos 2 corações, claramente aparentes ao olho de quem vê. Mais uma vez, o sentimento é superado de maneira cientificista. O gesto preciso da manipulação cirúrgica na mão da artista lembra uma delicada operação, e o sistema cardiovascular claramente representado reforça essa impressão. A tela se chama As 2 Fridas, é de 1939, e o estoicismo de ambas reflete o sofrimento superado pela serenidade, a dor superada pela precisão do olhar analítico sobre a realidade vista à distância. Aristóteles diz em Poética, capítulo 4, que a arte, enquanto imitação, compraz o ou a espectadora, mesmo quando repugnante. De acordo com ele, nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Por exemplo, as representações de animais ferozes e de cadáveres. Causa é que o aprender não só muito apraz aos filósofos, mas também igualmente aos demais. Este aprender, poderíamos sugerir, vem dessa estética científica que expõe com exatidão a realidade desagradável. Agora, com relação ao Augusto dos Anjos, a segunda parte do meu trabalho. O Augusto dos Anjos foi um poeta único, não é possível classificá-lo com exatidão em determinada escola literária. Seus versos são atemporais e marcantes, um dos maiores poetas do mundo. Costuma-se situar o poeta paraibano no período literário um tanto vago, chamado por Tristão de Ataíde de pré-modernismo. O pré-modernismo, assim chamado não por uma referência temática, mas sim por meramente temporal, não deve ser entendido como uma escola literária, mas sim como uma fase de transição com tendências múltiplas, anterior à Semana de Arte Moderna de 22. Durante o pré-modernismo, ampla parcela de artistas e poetas foi influenciada pelo parnasianismo e uma parte menos expressiva pelo simbolismo, além de várias outras vertentes que também eram concomitantes. Augusto dos Anjos nasceu na Paraíba em 20 de abril de 1884, foi educado em casa até os 16 anos, quando ingressou no Liceu Paraibano e escreveu seu primeiro soneto, Saudade. Fez direito em Recife, fundou um jornal local, foi professor e em 13 de maio de 1909 proferiu um discurso sobre a abolição, no caso, recebido com estranheza pelo léxico incomum. Veio para o Rio de Janeiro em 1910 e em 1912 publicou seu único livro de poesias com 1000 exemplares, intitulado simplesmente Eu. Em 1914, no dia 12 de novembro, às 4 horas da madrugada, faleceu de pneumonia. A partir de 1928, teve sucesso estrondoso, póstumo. Descobriram-se outros poemas que foram publicados após sua morte sob os nomes de outras poesias e poemas esquecidos. De maneira geral, a característica marcante da verve do poeta brasileiro é o uso indiscriminado e aparentemente excessivo de termos científicos para, contudo, promover uma subversão do cientificismo e seus limites, além de um pessimismo implacável, que confronta o leitor de bom gosto tradicional.
A poesia de Augusto dos Anjos é, contudo, extremamente bela. Apresenta forma fixa, em geral soneto, mas também poemas longos, versejar perfeito, musical e declamativo, rimas ricas e raras, sonoridade marcante, em suma, todos os elementos prezados pela estética parnasiana da arte pela arte. Porém, diferentes das belas imagens greco-romanas clássicas presentes nas poesias de Olavo Bilac, Francisca Júlia, Raimundo Correia, o belo de Augusto dos Anjos é apoiado sobretudo na necessidade de horroroso, segundo suas palavras. É uma poesia que encanta com a sonoridade inusitada dos termos científicos, mas que também incomoda profundamente. Ao longo do livro Eu, a voz clara e ribombante do gênio ecoa a estrutura da ciência que gera, por sua vez, angústia cósmica. O livro Eu foi habilmente planejado. Antes de tudo, a obra é um ser, um organismo completo. Os Doentes, poema longo, apocalíptico e desesperado, seria o coração desse organismo, pois que está mais ou menos no meio. O esqueleto do livro consiste em 12 poemas longos que se espalham intermediados por sonetos. O início do livro é um belo poema longo chamado Monólogo de uma Sombra, mostruário de tudo que está para ser lido ao longo do Eu. Pode ser até comparado à antífona que inicia a obra de Cruz e Souza, porque inclui todas as temáticas que aquele autor vai abordar. O título se combina em relação de sujeito-predicado com o primeiro verso, Eu sou uma sombra. Pode ser apenas coincidência, mas é algo digno de nota. Eis o início. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Durante todo o livro, o poeta expressa com rigor científico o testemunho inovador e racional do percurso da vida na Terra, herança concreta da evolução, conservando a alma de tudo aquilo que foi extinto e de tudo aquilo que permaneceu. Apegando-se à visão científica exata e distanciada, Augusto dos Anjos prevê o futuro com aceitação, mas também profunda e angustiada tristeza. Tal como a estudiosa Lúcia Helena falou de Augusto dos Anjos, a sombra descreve tal como uma cosmogonia, a cosmoagonia da evolução, em que alguns ficam para trás. Trecho do poema longo As Cismas do Destino. Ser cachorro, ganir incompreendidos verbos, querer dizer-nos que não finge, e a palavra embrulhar-se na laringe, escapando-se apenas em latidos. Assim é a angústia que fica, o animal não humano quer falar, mas não pode, pois os latidos não são compreendidos. Augusto dos Anjos não admira muito a suposta superioridade humana, graças à qual o ser humano se considera no direito de explorar os animais não humanos. E apesar de já ser assim tão tarde, aquela humanidade parasita, como um bicho inferior, berrava aflita no meu temperamento de covarde. Inclusive expõe a tragédia injusta e parasita do consumo de carne, no poema A Mesa, póstumo. Cedo a sofreguidão do estômago, é a hora de comer, coisa de onda, corro. E agora, antegozando a ensanguentada presa, rodeado pelas moscas repugnantes, para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa. Um dos mais famosos e paradigmáticos sonetos do Eu é Psicologia de um Vencido, retrato pessimista de alguém cosmicamente angustiado. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Esse foi o sofrimento do eu lírico. Este é o sofrimento do carneiro, o condoído soneto a um carneiro morto. Misericordiosíssimo carneiro esquartejado, a maldição de Pio X caia em teu algoz sombrio e em todo aquele que for seu herdeiro. Maldito seja o mercador vadio que te vendeu as carnes por dinheiro, pois tua lã aquece o mundo inteiro e guarda as carnes dos que estão com frio. Quando a faca rangeu no teu pescoço, ao monstro que espremeu teu sangue grosso, teus olhos, fontes de perdão, perdoaram. Ó, tu que no perdão eu simbolizo, se fosses Deus no dia do juízo, talvez perdoasses os que te mataram. Na voz da sombra, portanto, ecoa a vida e evolução, mas também o sofrimento de milênios, o cachorro errante, o carneiro morto, o ser humano angustiado, as árvores cortadas, os leprosos, as mulheres vítimas de prostituição, os pássaros engaiolados, os fetos abortados. Todos clamam através da sombra. Sombra é a história do mundo, a história da vida.
o ser humano pretende fazer mais que o cosmos. Pode, como disse Augusto dos Anjos no soneto Fim das Coisas, fazer surgir do subconsciente o milagre estupendo da aeronave. Pode manipular a vida, fazer pesquisas destruindo outras vidas. No entanto, e quando ao cabo do último milênio a humanidade vai pesar seu gênio, encontra o mundo que ela encheu vazio. Apesar de não ser entusiasta do ser humano, o poeta admira sua capacidade de pensar no célebre soneto A Ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que amarra, mas de repente, quase morta, esbarra no molango da língua paralítica. Cientista do ser humano, bardo da epopeia do mundo vital, Augusto dos Anjos é implacável com seu microscópio de poesia e seu tubo de ensaio da necessidade de horroroso, buscando os primórdios e a herança do carbono e do amoníaco. Ambas as artes, de Frida Kahlo e Augusto dos Anjos, são de momentos distintos, mas têm um mesmo objetivo: descrever, analisar o sofrimento do mundo que se exprime através do canal que é a sensibilidade da pessoa artista. Esse sofrimento é real e analiticamente descrito, evitando o sentimentalismo e promovendo um cientificismo às avessas, por ser um cientificismo desprovido do otimismo positivista, tão em voga, tanto no início do século XX como também nos dias de hoje. Um cientificismo que permita promover o pleno e claro e total entendimento da angústia, sobretudo na busca científica que não reduz, mas, pelo contrário, amplia o sentimento da angústia cósmica ou da cosmoagonia. Os princípios estéticos dionisíaco e apolíneo dessa forma se transcendem e convergem num só. É o mistério da arte. Muito obrigada. Puxa vida, que lindo, hein? Obrigada. Você fechou aqui com chave de ouro a nossa sensibilidade. Fiquei extremamente tocada e eu fiquei pensando, enquanto você falava, e já que a gente havia falado de literatura, de gênero anteriormente, como que a Frida, ela, na verdade, ela é uma poetisa que se expressa através da arte. E, ao mesmo tempo, eu percebi Augusto dos Anjos como um pintor, de tão vívido que é a poesia dele, de tão potente. Então, ele não deixa de ser um pintor que se expressa com palavras. Mas muito bacana, eu queria abrir aqui para os participantes, para a gente comentar não só sobre a bela apresentação aqui da Larissa, mas também dos outros colegas. Fique à vontade de abrir o microfone ou colocar a mãozinha. Bom, vou falar. Posso? Estão me ouvindo? Ok. Achei muito interessante, Larissa, essa tua leitura do texto. Até mesmo a ausência de imagens e a ausência de teu rosto, assim, fez a gente prestar atenção nessa leitura super, super boa que tu fez. E as palavras tiveram uma potência bem grande, né? No sentido da sonoridade delas, assim. Foi muito interessante. Super poético, né? E o texto também tá muito potente, enquanto poesia mesmo, enquanto imagem, trazendo esses trechos das poesias, mas também a parte que tu escreveu também estava bastante poética, tá muito interessante. Me identifiquei... De nada. Me identifiquei, eu acho que tu não chegou a ver a parte da minha apresentação, mas eu me identifiquei no sentido de pensar esse sofrimento, essa situação de sofrimento traduzida pela arte, né? E eu acho que esses artistas que tu traz como referência fazem muito essa tradução mesmo, né? E, enfim, era só esse comentário mesmo que eu queria fazer, porque é o que tá fresquinho aqui na minha cabeça agora. Obrigada.
Só fazendo aqui uma relação com o tema do próprio evento, asfixia, é totalmente pertinente, né, trazer essa questão da dor, que é aquilo que suspende também, assim como a asfixia, né, nos coloca nesse estado de sair do ar mesmo. E aí, como lidar com isso? Acho que foi as duas, me parece que as duas questões que sensibilizam aqui a Frida e o dos Anjos, que é justamente como lidar com essa dor, com esse sofrimento suspenso, num estado de suspensão, e, por um lado, trabalhar isso cientificamente, que me parece que é uma forma também de lidar com essa dor, ao mesmo tempo não perder a sensibilidade que vai levar à poesia. E totalmente concordo com o Eduardo que você traz a poesia para a sua pesquisa, mas também você devolve, com as suas palavras, uma poesia de volta. E aí eu acho que há um diálogo com o que o Eduardo tentou no início, que seria interessante depois você olhar, que é justamente não fazer essas separações, o que é pesquisa, o que é o objeto, quem é o artista, quem é o poeta, quem é o pesquisador. Então, acho que nós conseguimos aqui juntos nos tornar um pouco disso tudo. Eu vou abrir aqui para o Ronaldo. Não, eu acho interessante pensar também acho que um pouco que eu tratei também uma coisa que também me chamou bastante atenção quando eu estava lendo o Balzac, a obra-prima ignorada, e o personagem de Flaubert, e que é algo que aparece já nesse conto, aparece na arte moderna, muito bem descrito pelo Argano, nas fontes da arte moderna, e no trabalho de todos dos três, do Eduardo, da Larissa e da Jéssica, que é justamente a sobreposição entre arte e vida. Eu acho que é bastante interessante pensar nessa chave. O personagem desse conto, ele está muito imbuído de tentar convencer os seus dois supostos discípulos, ou seus interlocutores, de que a arte é muito mais do que a cópia da natureza, a cópia dos objetos, essa relação que foi sugerida entre o pintor separado do seu objeto. Então, ele está muito imbuído de dizer que a arte tem que ter vida, a arte tem que ter a expressão das sensações do pintor, do poeta. Então, é interessante ver como as três exposições, elas, de uma certa forma, dão continuidade um pouco ao que acho que era uma das angústias do Balzac, que era sobrepor arte e vida, que atravessou a arte moderna, a arte de vanguarda, e está no trabalho de vocês três. Acho muito interessante isso, como vocês tiveram a preocupação de articular as experiências, sobretudo nesse contexto pandêmico, nesse contexto de crise política, crise da cultura, crise da nossa própria existência, né? E a partir daí construir interpretações de arte e obras de arte propriamente dita. Né? O Eduardo produziu um vídeo, a Larissa produziu quase que um ensaio conto, e a Jéssica idem. Acho bem interessante essa confluência. Sim, eu gostaria também de chamar a atenção, a gente teve como palestra de abertura do seminário, o professor Jean Galard, que tem um livro ótimo, que inclusive eu estou em fase de ler ele, que é A Beleza Exorbitante, que traz justamente essa questão da estética da vida, que, de uma certa forma, é apropriada como uma forma estética e levado para a arte. Então, cabe muito bem aqui. Vocês veem que o que vocês estão tratando, né, realmente permeia todo o seminário. Inclusive, por exemplo, se a gente for pegar as tiras trazidas pela Jéssica, por mais que elas não tragam de uma forma tão explícita a dor,
porque me parece que no Eduardo a gente vê essa dor dessa banalidade do dia a dia, né? O chiclete como aquele ato quase que mecânico e entediado, né? De levar a vida, uma vida banal em que nada acontece. Então, há uma dor, uma angústia aí em todos, mas me parece que, justamente nas tiras, essa dor vem como uma espécie de bula de prevenção, né? Como evitar não só a própria dor, mas como a dor alheia, ou a dor dessa sociedade sufocante. Então, concordo plenamente com o Ronaldo, que eu acho que há um debate aí interessante entre todos. Eu acho que o Heraldo queria comentar alguma coisa também, né, Heraldo? Na verdade, primeiramente eu queria só agradecer a você, né, representando a comissão organizadora do evento. É belíssimo, é a primeira vez que eu participo juntamente com meu orientando, o John. É uma oportunidade singular, visto a qualidade dos palestrantes e dos trabalhos. Parabenizo também esse trabalho sutil e invisível de vocês da comissão organizadora, que conseguiu, assim, ter essa sensibilidade, essa crítica de juntar nas sessões temáticas trabalhos que dialogam entre si, né, como foi bem observado. E assim, como o Ronaldo mencionou, a gente nitidamente percebe que há um diálogo subjacente a todos os trabalhos, né, visto que as asperezas da vida, elas só são suportáveis por causa da leveza, da suavidade da arte, né? Nós temos trajetórias acadêmicas diferentes, mas buscamos ressoar parte desse trabalho acadêmico no campo artístico, né? No caso do John, por exemplo, ele é quadrinista também, né? Tem histórias em quadrinho, uma graphic novel publicada, que, inclusive, é uma forma que ele encontrou de reagir às asperezas da vida também, né? A gente faz isso de forma amadorística, né? Mas, no caso do John, ele está tentando... só para vocês situarem, o John está registrado aí como Jéssica, né? É o rapaz que apresentou, né? Então, assim, ele está seguindo uma trajetória que segue essa difícil arte de tentar conciliar o mundo acadêmico, profissional fechado, numa área bem teórica, que é a filosofia, com esse campo artístico, né? Para não perder o ensejo, eu sugeri como tema, e o que ele tem desenvolvido é a cultura monstro, né? Então, a gente trabalha, além do Hort, uma estética desse filósofo não pragmatista, alguns outros autores, né, como o próprio Arthur Danto, que foi citado aí, o Richard Schusterman, da Soma Estética, eventualmente um pouco de Foucault também, né? Mas, só para voltar um pouco mais, quando o Eduardo fez a exposição dele, muito interessante também, porque é um trabalho imagético textual belíssimo, né? Logo de cara, a gente tem que destacar a sensibilidade do próprio design, né? Assim, um fundo rosa, letras brancas, a gente logo de cara, chiclete, né? E em seguida, essa percepção que ele teve, né? Dessa nova fase da nossa mundialidade, que é justamente um contato maior com essa cultura que até então era muito pouco visível, né? Eu me lembro, inclusive, que apenas recentemente eu tive acesso às ideias de um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, né? Que também está nessa trajetória aí da crítica à sociedade densamente administrada pela vertente teórica da teoria crítica, mas sempre com
uma perspectiva bastante singular no que se trata aos excessos da conectividade. Inclusive, num dos seus textos, ele fala sobre o Homo sapiens, né, para destacar essa nova faceta do ser humano que fica tão sobrecarregado de tecnologia que deveria nos conferir mais tempo, só que, na verdade, nos subtrai esse tempo, né? Em seguida, eu pude ver a exposição do John, né, que eu já conheci, inclusive, que foi um trabalho de iniciação científica, ele desenvolveu muito bem. E, assim, o mérito da escolha das webcomics foi toda dele, eu fiz apenas a revisão, né, mas o interessante da imagem, né, esse trabalho de intersemiose, né, que até o Eduardo fez também algo nesse sentido, é que o texto ele é vivo, a imagem também é viva, né? Quando você vê aquela imagem do Han, que retrata o Muhammad Ali de costas, né? No canto superior esquerdo, o par de luvas pendurado, né? E aquela frase impactante, eu particularmente eu pensei, a luta dele não foi no boxe, né? A luta começou a partir do momento que ele teve que se defrontar com uma sociedade cruel, segregacionista, e que ele estava à frente, né, lutando não só por ele, né, lutando como um representante emblemático e vitorioso de uma religião bastante influente, e também dos afrodescendentes, né, isso numa época em que a segregação racial era ainda muito mais patente, né? É um convite à leitura também, esse quadrinista, né, ele divulga o seu trabalho na internet, é só a gente digitar, assim, a gente encontra muito fácil, Zen Pencils, né? Assim como você, eu fiquei bastante sensibilizado pela leitura do poema do Augusto dos Anjos. Não sei até que ponto foi a leitura literal e o que foi também assim um acréscimo bastante imaginativo da Larissa, e é assim fantástico porque os poetas eles nos falam muito alto sobre coisas que eles sentiam alguns séculos, e a gente também reconhece na voz deles. Então é como se fossem nossos irmãos e irmãs extemporâneos, né? Em relação à fala do Ronaldo, eu tenho uma simpatia muito grande, porque eu gosto bastante de literatura também. Inclusive, é uma das minhas linhas de pesquisa aqui no mestrado, doutorado em filosofia da Universidade Federal do Piauí. Mas há bastante tempo eu procuro estudar, escrever, na medida do possível, né? Principalmente artigos. E eu penso que a literatura ela é bastante democrática, né? Principalmente porque ela é estética também. Estética não é analítica, ela é fruição, é a ístese, né? É esse toque, aquilo que nos toca. E eu acho fantástico quando eu tenho acesso a algumas ideias e dúvidas e apontamentos de autores que eu conheço pouco ou desconheço, né? Mas eu gosto muito de uma chave de leitura do Milan Kundera, que é romancista e também crítico literário. Ele tem uma tetralogia de ensaios, onde ele vai descrever sobre a própria forma que ele usa para escrever seus romances, também para analisar, criticar, elogiar os seus literatos favoritos, né? E aí, é só uma menção bem rápida. Ele diz que cada grande literato tem o que ele chama de uma hipótese ontológica, uma dúvida assim, crucial que permeia toda a sua obra, né? Aí, por exemplo, Kafka, o grande Kafka, o fantástico Kafka, é um absurdo. O Dostoiévski, a redenção, né? Então, assim, cada grande autor ele foi assim movido, segundo Kafka, por um grande tema, né?
E assim que eu li o título do trabalho do Ronaldo, eu pensei assim, qual é a grande obra, né? Então, essa é a pergunta que subjaz, né? O Harold Bloom também, fantástico, crítico literário, que é muito mal interpretado, inclusive, né? Quando ele fala da desleitura que é necessária, né? Ah, obrigado, colocou aqui ó, o link, né, dos Empêncios, né? E como você percebeu muito bem, desculpa, Astrid, né? Astrid, obrigado, Astrid. Como você percebeu muito bem, funciona como uma espécie de pílulas de bem-estar, né? Ou seja, o Hort, ele fala num livro de 1988, Contingência, Ironia e Solidariedade, que essas áreas que eu chamo de gêneros de cultura a partir dele, né, como a arte, o cinema, histórias em quadrinhos, literatura, romance, etc., seriados, filmes, não são inimigos da teoria, não são inimigos da filosofia, são aliados. E que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que essas novas gerações são muito menos leitoras, não vão ler tratados, né, mas sim vão se expor a uma formação que não é reconhecida legitimamente como formação. Acho que boa parte de vocês aqui são professores também, né, ou têm experiência docente, e sabem que às vezes um estudante não tem essa disposição para ler um livro, mas se você sugerir que ele faça uma maratona de uma série favorita deles, vai fazer. E aí, se você puxar a discussão numa sala de aula sobre esse tema, vai sair coisas fantásticas, né, muito interessantes mesmo. Aqui, o John está divulgando o trabalho dele, a graphic novel, né? E assim, é gratuito, se vocês puderem dar uma olhada, fiquem à vontade, tá? Gente, mais uma vez, me desculpem pela exposição exaustiva aí, mas estou muito feliz mesmo. São poucos os eventos de estética que eu tenho conhecimento, né? Eu fiquei sabendo desse aqui pelo site da Ampof, se eu não me engano. Fiquei feliz de poder participar e espero que nos próximos a gente também tenha mais oportunidades de celebrar essas ressonâncias aí. Muito obrigado. Puxa, muito bom conhecer o trabalho do John e com certeza vamos acompanhar daqui para frente. Eu tinha uma dúvida exatamente de como é a circulação do trabalho dele. Quer dizer, além do site, como é que ele em quais mídias ele se apresenta, além da digital? Na verdade, eu foco mesmo na digital, né? Ela saiu da sala sem querer. Deve ter caído. Vamos aguardar um pouquinho. Uhum. John, muito legal. Eu li rapidinho aqui só. Mas... As pessoas não conseguem achar o link, mas é só apertar em edição digital ali em cima, que vai direto para o PDF da HQ. É dentro do... Eu tô falando do teu. Darkfield. Tem aqui, Detetive Darkfield, John Nunes, Paraíba, aí tem edição digital. Aí é só apertar em edição digital que vai para o PDF. Eu também entrei agora, bem interessante, hein? Parabéns. Parabéns para você, para a Larissa. Ótimo trabalho de vocês, do Eduardo também, gostei bastante. Uma experiência incrível. Voltou. Então, respondendo a pergunta, o foco mesmo é em arte digital. Eu, às vezes, pego arte tradicional e tal, mas eu foco mesmo é na arte digital. Eu tenho um Instagram também, eu vou botar bem aqui. Esse AU aí, eu coloco algumas ilustrações que eu faço, em geral, de cultura pop também. E no momento eu não estou colocando nada porque a minha mesa digitalizadora deu um problema, né? Mas depois eu vejo isso aí. Mas, enfim, eu foquei mesmo nisso, na arte digital. Ok, é uma fruição gratuita, quer dizer, isso está disponível. Eu sei que tem um livro, né, que o Heraldo comentou.
Tá tudo gratuito. Ok. É tudo para... Perfeito. Bom, alguém mais gostaria de colocar alguma coisa ou vamos encaminhar para o encerramento? Eu só queria fazer um comentário. Eu só queria divulgar também. Eu acabei me lembrando, eu falei do HQ do John, pensei que eu mesmo organizei há um ano, né? Um livro sobre cultura pop e filosofia, né? Também é gratuito e tal. Inclusive, eu queria destacar o belíssimo trabalho do editor dessa editora Marca de Fantasia, que é o professor Henrique Magalhães, né? Ele é pioneiro no estudo acadêmico de histórias em quadrinhos, fanzine, ele próprio, assim, é um acadêmico, né? Pesquisa fanzine, histórias em quadrinhos, e também produz histórias em quadrinhos, né? Ele se aposentou recentemente da Federal do Rio Grande do Norte, mas é uma das poucas editoras que trabalha com esse nicho de artes visuais, quadrinhos, cultura pop, né? É uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa muito generosa e, enfim, que faz muito pela arte no Brasil, né? Então, fica aí o convite para vocês darem uma navegada por lá. Obrigado, gente. Muito bom. Só uma dúvida, Astrid. O seminário de estética e crítica de arte é a cada 2 anos? Isso, exatamente. De 2 anos vocês estão organizando. Exatamente. Ele é bienal. Uhum. Bom, muito obrigada pela participação de todos. E as gravações vão estar disponíveis, se vocês quiserem rever. E acompanhem o evento, porque ainda tem muita coisa interessante acontecendo, agora à noite também, e até sexta-feira. E agradeço a presença novamente. Um grande abraço. Tchau, prazer em conhecê-los. Vamos nos falando pelas redes aí. Tchau, prazer também. Prazer, professor Obrigada. Reinaldo, um abraço. Astrid, professor, tchau, tchau. Larissa.